pessoal. Boa tarde, bom dia. Estamos aqui na tarde de uma quinta-feira, 14 de agosto, em mais um episódio aqui do nosso podcast RH que Transforma. Temos uma convidada super especial aqui, uma grande honra para mim poder fazer essa gravação. Priscila Damiani, Head de RH da Biogen. Obrigada, Pri, por ter aceitado aí o nosso convite. Seja muito bem-vinda e espero que a gente possa trazer aqui um pouquinho, né, de toda a sua experiência e toda a sua trajetória aí para impulsionar e inspirar as pessoas que estão no mundo do RH hoje. Obrigada. Eu que agradeço, Dani. É um prazer estar aqui, poder contribuir um pouco com a área de RH, com os colegas e dividir um pouquinho aqui da minha experiência com vocês. Obrigada, é um prazer. Muito bom, o prazer é meu. Bom, eu sou a Dani Cantinelli, trabalho aqui no Alicerce Educação há 6 anos. Temos esse podcast, né, muito para inspirar pessoas e trazer um pouco de insights, né, sobre os desafios, né, e algumas conquistas também, né, ao longo da trajetória dos nossos convidados. Então, estou aqui com a Pri hoje para ela contar um pouquinho sobre a história dela enfim, né? A gente vai trazer algumas perguntinhas aqui para ela, para que a gente consiga explorar bastante aí ao máximo toda essa trajetória profissional dela. Então, Pri, me conta um pouquinho quem é a Priscila, fala um pouquinho da sua trajetória e, enfim. Legal. Bom, então, para começar, Dani, eu queria fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca aqui na casa dos 40 e mais. Olhos claros, tenho cabelo loiro na altura dos ombros. Estou usando óculos de armação preta e uma blusa preta. Bom, eu sou psicóloga. Durante, né, um tempo eu atuei também em clínica comportamental, mas a minha paixão sempre foi RH. Na verdade, eu comecei na área comercial, onde a gente, né, tem oportunidade de entrar, então eu entrei ali em vendas, mas eu queria sempre movimentar para RH e foi um desafio até eu conseguir fazer essa mudança. Sou muito grata por ter feito, porque de fato eu me encontrei aqui no RH. Eu tenho 30 anos de experiência na indústria farmacêutica, né? Minha passagem maior aqui profissional é na indústria farmacêutica, e desses 30 anos, 15 em RH e esses outros 15 na área comercial. Então, eu naveguei bem entre esses dois mundos. E de fato, assim, eu entendo que essa oportunidade que eu tive de viver esses dois lados me fazem aqui ser um profissional um pouco mais completo para poder conversar de igual para igual com o time comercial também. Ai, que legal, que legal. Parabéns, Pri, pela sua trajetória. Eu hoje atuo, né, na área comercial aqui no Alicerce, desenvolvendo aí as parcerias, né, com nossos clientes e é uma grande inspiração para mim poder, né, me conectar aqui com a sua história. É muito bom. E dentro desse contexto, né, da sua trajetória, e queria que você explorasse um pouquinho mais, né, de como que foi esse desafio, de migrar para a carreira, né, de Uhum. comercial para o RH, e como que você vê essa inserção entre educação e o RH ao longo da sua trajetória? É, é assim, bom, total, assim, né, a intersecção tá ali, tá grande, porque, claro, né, eu tava na área comercial, performando bem, né, fazendo carreira ali, mas com esse sonho de ir pro RH. E eu vivi, assim, várias barreiras para conseguir chegar no RH, né, você pensa aí há quase 25 anos atrás, assim, as dificuldades eram maiores, e participei de alguns processos e sempre a resposta que eu recebi era: você não tem experiência, né? Como é que a gente vai te colocar aqui? Você está performando super bem na área comercial, não quero perder, né, um bom comercial para ganhar um profissional de RH mediano.
E eu falava, gente, mas se vocês não me derem oportunidade, eu nunca vou ter experiência, né? Assim, eu vou sempre ficar aqui. Então eu tive que me aprofundar muito. Claro, eu fiz alguns cursos, eu acho que assim, na minha carreira, essa questão de educação. Ela se deu por cursos externos, né? Então, eu fiz pós-graduação em RH, fiz, né, liderança, uma pós em liderança e motivação, liderança estratégica. Então, tudo que eu pude entender um pouco mais, né, desse mundo de recursos humanos para me ajudar. Mas eu também procurava entender que tinha, o que que a empresa oferecia focado em RH. Então, eu tentava sempre participar ali com eles. E aí, eu consegui um job rotation, né? Foi o primeiro job daquela empresa, foi comigo. E aí, de fato, eu consegui, então, migrar para a área de recursos humanos. Então, RH, educação, assim, faz parte da minha história, né? Essa oportunidade. Eu falo para todo mundo que quer migrar de área, eu super apoio. Eu acho que dá realmente, assim, uma outra visão para a gente de empresa, de corporação, né? Então, eu apoio todo mundo que queira fazer essa migração e falo, mas procurem também os recursos educacionais, porque e só com a cara e com a coragem dá, mas é um pouco difícil, assim, né? Você vai penar um pouquinho ali. Com certeza, com certeza. Que legal, que legal. Muito legal ouvir um pouquinho de como que isso impacta também, né, na motivação, assim, né? Acho que ter isso como objetivo, né? Acho que impulsiona também a questão de você querer buscar muito, né? Uhum, Essa evolução. Então, que legal ouvir que você é, tem, né? Teve essa grande motivação, assim, para poder não desanimar, né? E seguir no seu objetivo. Que legal. E aí, indo também para essa linha, assim, né? Me conta mais, como que você entende a importância das organizações investirem no desenvolvimento de jovens talentos, como nos programas, de jovem aprendizes, enfim. uhum, E se tiver algum exemplo concreto também de programa ou iniciativa que teve um grande resultado nesse desenvolvimento, acho que isso também super se conecta com esse impulsionamento, né? O uhum. projeto de Jovem Aprendiz é um grande movimento que apoia, né, com que esses jovens consigam se inserir no mercado de trabalho. Me conta um pouquinho disso aí. Não, legal. Assim, eu acho que o RH, assim, ele tem um impacto muito grande, né, quando a gente vê essa questão de socialização, de inclusão. Então, você poder ter uma empresa, assim, né, e você poder oferecer capacitação para todos, vai te dar uma vantagem competitiva enorme. Sim, Então, quando a gente olha para esses jovens talentos que estão começando, ingressando no mercado de trabalho, gente, assim, eles são o futuro. Então, qual é a importância? São extremamente importantes a gente desenvolver esses talentos, né? Realmente, assim, trabalhar com programas estruturados para você capacitar essas pessoas, né? O jovem hoje, assim, além dele ter um domínio natural da tecnologia, né? Porque já nasce com um celularzinho na mão, assim, já entende muito mais, né? Das ferramentas tecnológicas que o que ele tem para oferecer aqui para gente, eles têm também essa disposição para aprender. Porque essa geração que chegou agora chegou nesse momento de experienciar coisas novas, né? De tudo é novidade. A cada dia que passa, você tem mais recursos, você tem mais informação. Então, a gente investir nesses jovens que estão afim de fazer a coisa acontecer, que vão trazer inovação para a empresa, que vão trazer um outro olhar, faz total sentido, né? A gente tem que realmente aproveitar isso. Assim, é o que eu falo, assim, é a vantagem competitiva das empresas investir nos talentos, né? Você tem ali pessoas que são mais adaptáveis em função dessa geração toda. O engajamento é enorme, principalmente quando, né, se você fala de jovem aprendiz, de estagiários. Normalmente é primeiro emprego, então a gratidão de estar numa empresa que vai oferecer subsídios para eles se desenvolverem, né? Não é um emprego, né? Não é só ganhar dinheiro.
é se desenvolver, é para a carreira, é para o futuro deles. Então tem esse sentimento também, o engajamento é maior, essa gratidão é maior, a referência para a empresa também é maior. Então você também trabalha aqui uma questão até de employer brand, né? Porque vai sair falando, poxa, que legal. Trabalhei, a minha primeira empresa foi a Biogen, por exemplo, né? Que tinha um programa estruturado. Então, hoje sim, a gente tem um programa estruturado para jovem aprendiz e para estagiários, chama Start. Então, o que a gente quer com esse programa aqui, Dani, é fazer com que esses novos jovens, esses novos talentos que estão aqui, os novos, os jovens que estão realmente trabalhando aqui com a gente, eles entendam um pouco mais da nossa cultura, Uhum. entendam, né, o que é o mundo corporativo, mas que tragam para a gente também essa inovação, esse dinamismo, essa vontade de fazer a coisa acontecer, né? Legal. Essa gana por, né, por novidades. Então, o nosso programa, a gente tem sim aqui um programa bem legal, tem conversas com a liderança. A ideia é acelerar esse momento do aprendizado desses jovens, né? Então, quando a gente fala em earlier career, é de fato fazer com que o aprendizado dele já comece logo no começo, assim, né, do começo é ótimo, né? Assim, que começa logo no início, né, da sua trajetória profissional, é, e aprendendo um pouco com o modelo de outros profissionais, né? Então, de líderes, aqui dos pares, e que ele entenda que logo no primeiro ano, o papel dele aqui já é um papel de resultado, né? Sim, É que eu falo, o jovem ele tem que estar aqui para contribuir, claro. Tem ainda a sua alimentação de experiência, mas ele tem muito a contribuir e a gente precisa fazer com que essa conexão aconteça, né? A ponte entre a sabedoria e a inovação, a vontade de acontecer, né? Então, entre esses dois mundos aqui. Mas sim, a gente tem aqui um programa bem legal, bem estruturado, programa de 2 anos, né, onde tem também a educação financeira, tem educação corporativa, porque é isso, né? O aprendizado não é só aquele aprendizado formal também que você está em sala de aula para o negócio, né? Você tem que ter um aprendizado que transcenda aqui as portas da empresa, que vá para a vida. E essa é a nossa preocupação aqui também, quanto companhia, né? Apoiar esse novo jovem na sua vida como um todo, como pessoa também, né? Não só como profissional. sensacional, sensacional, Pri. E aproveitando esse gancho que você trouxe, né, desses desafios, né, e principalmente Uhum, com relação a essa questão de inovações, quais são os maiores desafios, assim, para implementar a educação contínua dentro das empresas? O que que você acha que é esse uhum. grande desafio, principalmente com relação a essas questões mais tecnológicas, né, que acabam, Uhum. enfim, transformando aí o setor do RH? É, eu penso assim que um dos grandes desafios é a gente inserir essa cultura de aprendizagem, sabe assim, de fato que ela tenha uma cultura enraizada, né? Os líderes eles têm que estar muito engajados, né, com essa nova cultura. Eles precisam entender, né, não só os líderes, mas os colaboradores também, que a aprendizado ela tem que fazer parte da rotina. Então, é aquela questão de, não tenho tempo, não é prioridade. Não, tem que fazer parte, né? Tem que ser a sua prioridade, é o seu desenvolvimento pessoal, né? Tem que ter um conteúdo que de fato seja relevante para aquela pessoa, para aquela posição, naquele momento. Então, se a gente tem aqui, né, uma educação personalizada, é ótimo. Esse é um desafio, a gente conseguir realmente personalizar no detalhe o aprendizado. Mas é um grande ganho, né? Então, é esse olhar que a gente tem que ter. Aqui na Biogen, a gente coloca em todos os planos de desenvolvimento individual, os PDIs, a cultura da aprendizagem, né? Então, a gente oferece muitos cursos aqui. A gente tem, como você falou, a questão da tecnologia também ajudando. Então, tem algumas plataformas educacionais com cursos, renomados de universidades internacionais sem custo nenhum para o colaborador, e a gente fala, gente, faz parte, né, do teu plano de carreira você se desenvolver, seja para a tua função atual ou para um próximo passo de carreira. Então tem mais de 4.000 cursos ali abertos, né? Poxa, tem que ter algum que vá fazer sentido para você. Então a gente de fato fomenta essa cultura, e a gente fala, gente, tem que ter, a prioridade é sua, né? Então assim, se veja como prioridade, né? Se desenvolva porque a gente entende que
tendo um profissional ali mais capacitado, né, ele vai estar mais motivado e vai, claro, trazer outras questões, outras análises que talvez a gente não consiga entender sem ter esse fomento para a educação. Ai, que legal, muito bom, muito bom. Eu queria voltar um pouquinho na questão, Tá? sua questão do seu desafio pessoal, e pensando aqui, né, nesse desafio especificamente de você migrar de carreira, né? O Aham. que você acha que as organizações hoje, né, podem apoiar nesse processo? Pensando muito, né, no que você passou aí do que você contou, e se É, a Biogen faz alguma coisa nesse sentido, se você puder compartilhar um é. pouquinho, seria legal. Ah, legal. Bom, assim, eu vivi na pele isso. Essa dor, né, de mudar de área, de mudar realmente, assim, totalmente a minha carreira. E sim, eu vejo que as empresas, elas podem, e elas têm ferramentas para isso, né? Muitas empresas têm o programa de Job Rotation, que foi até o que eu comecei, né? Eu consegui fazer essa mudança graças a um Job Rotation que foi implementado, de tanto que eu insisti ali com o time de RH para eu ir para lá, né? Porque assim, cansei de escutar que você não tem experiência, você não tem experiência. Eu falei, gente, eu nunca vou ter. E é aquela coisa, assim, se eu não tivesse tido aquela oportunidade ali, eu ia procurar alguma coisa fora, Sim, né? Então a gente precisa reter os talentos, né? E eu entendo que o Job Rotation ela é uma boa ferramenta para as empresas. Aqui na Biogen a gente tem um programa que ele não é Job Rotation, Dani, ele é um pouquinho diferente, a gente chama de Orbit, porque o Job Rotation você presume que uma pessoa vai e a outra volta, né? Então você sim, realmente vai rodar ali as posições, né? Trocar as posições de lugar. Aqui não, aqui no Orbit a pessoa ela pode ficar num programa de 3 meses até um ano, então depende desse programa, e ela pode ficar 20% do tempo dela dedicada a essa nova área, até 100% do tempo, né? No Job Rotation, você está 100% do tempo, uns 6 meses, né? De 6 meses a um ano. Aqui não. Aqui, se você quer ter um gostinho, você vai e faz um projeto específico, né? Se você quer ter uma vivência maior, você pode ficar, aí sim, full time, né? 100% do teu tempo dedicado. Mas a gente dá essa liberdade do gestor também entender quais são os projetos, porque a gente quer que a pessoa vá lá e experiencie um projeto e vivencie um pouco da área. Por quê? Porque assim, ela já vai ter essa experiência, quando abrir uma vaga, não vai ter essa barreira de falar, não, você não tem experiência, né? Você tá fora. A pessoa também já vai ter vivido isso e saber, poxa, é de fato isso que eu quero? Né? Imagina se eu tivesse ido para o RH e falado, nossa, odiei. Eu ia estar em maus lençóis, né? Falar, poxa, agora mudei toda a minha carreira, deixei a área de vendas que eu estava indo bem para mudar para uma outra área. Graças a Deus não foi o que aconteceu, né? Eu super me encontrei aqui no RH. Mas assim, então a pessoa pode ir experienciar, ver se faz sentido, volta para sua cadeira e fala, poxa, realmente gostei, é isso que eu quero, ou não, imaginava uma coisa totalmente diferente. Então aqui a gente tem essa oportunidade de fazer esses, que a gente chama, né, os orbits em diferentes áreas, né? E a pessoa pode viver um pouquinho ali da outra área, ver se faz sentido ou não. E quando tem a vaga, muitas vezes até, se a gente está com uma pessoa que está no 100% do tempo, você já tem uma vaga, já vem um convite direto, né? A pessoa sim. não precisa nem se aplicar, porque a gente já fala, poxa, você já viveu aqui, já fez como se fosse um estágio dentro da área. Muito legal, Pri, porque isso abre muitas portas, assim, né? Às vezes a gente tem Exato. grandes talentos dentro da empresa que talvez não estejam performando, né? No seu caso, não era esse o caso, mas talvez tenham pessoas, né, que às vezes não performam tão bem numa área e podem, né, de Uhum. repente experienciar isso e testar, né, como você falou, muito legal essa É. oportunidade, assim. É. Não, e assim, e o legal aqui da Biogen é que não é só para o Brasil. Esse é um programa global que a gente tem. Então, por Legal. vezes, a pessoa está aqui sediada no Brasil, mas ela está fazendo um orbit em outro país. Ah, Como você pode usar parte do seu tempo, né? Então, por exemplo, eu estou ali, 40% do meu tempo está destinado num orbit externo, né? Num outro país. Então, significa o quê? Que 2 dias da semana eu vou me dedicar para essa outra área. Então, com as reuniões, com, né, assim, a participação, a entrega dos projetos. Então, não, você não precisa.
simplesmente estar aqui no Brasil. Então, isso também gera esse outro crescimento, né? Essa outra educação, porque você tem a questão cultural, né? E dá para esse novo colaborador, assim, um arsenal muito maior, né? Você vivencia essa pluralidade cultural, e de informações que às vezes aqui no Brasil não faz, não, né? A gente não pensaria num primeiro momento. E aí, vivendo isso, que é uma dor que pode ter em outro país, ele já volta para cá e fala: Poxa, olha, vi lá no outro país, lá na Suíça, vi lá nos Estados Unidos, vi lá na Alemanha, né? Por que não a gente tentar fazer alguma coisa aqui? Então, isso também é uma coisa muito legal, né? Eu acho que a tecnologia também, até falando um pouco da tecnologia que a gente mencionou atrás, Dani, ela ajuda a gente em relação a isso, né? Não só dessa educação formal que eu acho que Uhum. a gente já tem que sair, né, desse modelo aí, né, do que mais prendido que a gente tinha do passado, mas essa oportunidade de você integrar com pessoas do mundo inteiro, né? Nossa, Então, assim, o teu desenvolvimento, o teu aprendizado é instantâneo, né? Antes demorava meses para você receber informação de outro país, agora sim, você liga, faz uma chamada de Zoom e você pega a informação na mesma hora, né? rapidamente. Muito, Rapidamente. muito bom. E falando É. desse ponto aí que você trouxe também, Pri, Uhum, queria explorar um pouco essa questão dos resultados, né? E de como que vocês mensuram os impactos dessas iniciativas educacionais, né? Tanto de transição como, uhum, enfim, né? Como que vocês usam dessas tecnologias para entender quais os resultados positivos que essas questões trouxeram, tanto com relação à produtividade, pesquisa de clima, retenção, cultura uhum. organizacional, enfim, se você puder contar um pouquinho, seria legal. Legal. A tecnologia, assim, ela chegou para facilitar a gente, né, quanto a RH, em duas frentes, né? A primeira frente é a frente de acesso, então, o que a gente estava falando agora, né? Você consegue falar com pessoas do mundo inteiro, você consegue fazer um curso, em qualquer lugar que você esteja, né? Como eu comentei, a gente tem aqui uma parceria com uma plataforma que oferece mais de 4.000 cursos de universidades internacionais super renomadas. Então, assim, esse acesso facilita muito, né? Então a tecnologia vem para nos ajudar com isso. E, por outro lado, tem a questão das análises, Sim, que antes, né, o RH ficava preso também em análise de desenvolvimento e treinamento, era simplesmente aquela parte de quantitativo, né? Então, assim, quantos cursos você fez? Você fez o curso, né? Esteve presente, sim ou não? Que nota você tirou, né? Se tinha alguma avaliação final. Era isso, né? Hoje não, hoje assim, a tecnologia ela também ajuda a gente a medir esses impactos de fato, do programa todo de desenvolvimento que a gente tem. Então, eu entendo que sim, a gente ainda tem que olhar para a KPI de negócio, né? Então, quanto que esse treinamento, esse desenvolvimento, todo esse apoio que a gente está dando, né, para o desenvolvimento profissional, ele gera para o negócio, então, o impacto na produtividade, né, o impacto na qualidade realmente das entregas, né, quanto a esse lado de pessoas, né, os indicadores que a gente tem de people, de pessoas. Então, isso vai me falar o engajamento dessa pessoa, as pessoas eu retenho mais talentos, é um fator também para atrair novas pessoas. Essas pessoas elas se desenvolvem a ponto de ter uma mobilidade, uma movimentação interna. As pessoas são promovidas, não são, elas mudam de área, não mudam, elas conseguem identificar também quais são os seus gaps, né, reais para a gente poder trabalhar. Então, às vezes eu olho através de um treinamento formal, né, quais são aquelas competências que eu preciso trabalhar mais, né? Então, eu tenho a minha pesquisa de clima, né, no ano passado, a gente fez uma pesquisa, esse ano a gente fez outra. A gente aumentou em mais de 20% a nossa pontuação. Então, de pesquisa de clima, isso é excelente. Eu falei, gente, já não dá mais para crescer. A gente já chegou onde dava, né? A gente tem aqui 90% de todos os nossos colaboradores que com massa. PDIs prontos com treinamento. Então, 90% de todo mundo nos seus PDIs tem um treinamento oficial que eles colocaram ali como plano de desenvolvimento deles a escolha, né? Eles querem se desenvolver em que área, de que forma. Então, acho que toda essa oportunidade que a gente tem com a tecnologia ajudou muito a gente a dar mais acesso, mas também ajudar nessa mensuração, né, que a gente Sim. tem aqui internamente. Então,
E claro, e aí você vê o clima, você vê assim, o engajamento, você vê as pessoas querendo, conversando e trocando e com ideias mais inovadoras, né, disruptivas realmente. Então, a gente aqui também tem um espaço muito bom para inovação. Então, a gente tem aqui um open space para poder falar sobre inovação. Então, você já tem um projeto, né, um processo, na verdade, que está acontecendo e você vê oportunidade de melhorar esse processo, então traga, e aí a gente tem um comitê que avalia e a gente implementa, das coisas mais básicas até as mais avançadas. Então, isso também foi um despertar porque as pessoas se sentem num ambiente confortável, né, assim, seguro para falar. E você se sente mais seguro quando você tem domínio do assunto. E para ter domínio, precisa estudar, educação, se desenvolver. Então, assim, realmente é um ciclo, né, virtuoso que o RH acaba proporcionando via educação, né, nas empresas. Que legal, que legal. Nossa, incrível. É. Muito Não, e bom. se deixa, eu vou ficar aqui falando Eu tô horrores, aqui Dani, porque... pensando, só tentando imaginar, assim, deve ser muito legal enquanto colaborador você poder ter acesso a isso, assim, né? Porque às vezes É, sei lá, tipo, a gente pega aí os jovens aprendizes, né, no caso, é, que tem ainda talvez uma certa dificuldade de qual carreira eu vou seguir, talvez. Ter uhum, acesso a isso deve ser muito produtivo também, né? Porque você acaba sim. conseguindo, talvez, numa forma mais inicial ali, conseguir conquistar aquele colaborador para uma área que talvez ele jamais tenha pensado em poder atuar, assim. Muito E a legal, gente faz aqui também alguns momentos que a gente chama de lunch and learn, né? O café com ciência, enfim, legal. que é um momento onde as áreas podem falar sobre as suas atividades, sobre os seus desafios, né? Sobre os seus objetivos, sobre as suas entregas, os requisitos para trabalhar nessa área. Então, esse jovem também que chega aqui na empresa, né? E ele chega normalmente, você vai para uma empresa, você fica na tua área e você fica ali, né? Sim, Foco na área, é o especialista do especialista. Então, esses programas, essas iniciativas que a gente coloca aqui, é aberta para todos os funcionários, né? Então, os colaboradores todos aqui participam num café ou num almoço e escutam um pouco mais sobre o que aquela área faz. Então, mesmo que ele não esteja ali num orbit formal ou ainda não tomou a decisão se vai ou não vai, quando ele tem essa oportunidade de escutar um pouco mais sobre a área, às vezes desperta aquele sentimento de falar: Nossa, eu nunca pensei que essa área fosse tão legal assim. Quero ir. Então, você também começa a abrir um pouquinho mais a mente desses jovens, com né? Assim, para o certeza. que as outras áreas fazem, né? Então, assim, finanças não é só pagamento, sabe aquelas coisas assim, né? Então, eu acho que vai tirando um pouquinho desse mito, né, que algumas áreas têm, e vai despertando também a curiosidade, porque é isso, quanto mais curioso, melhor, né? Mais inovação vem. Com certeza, porque às vezes são coisas que parecem ser óbvias, né? Mas para quem tá fora não é tão óbvio assim. Exatamente, exatamente. Muito legal, Pri, muito legal. E ouvindo você falar, né, de toda essa inovação disruptiva aí, me conta um pouquinho, para você, o que que vem por aí em termos de educação corporativa, inovação, tendências e RH aí para o futuro? O que que você imagina? Uhum. Eu acho que assim, bom, a inteligência artificial tá aqui, né? Assim, vive com a gente. Sim. Eu entendo que ela vai estar cada vez mais presente, né? Assim, a gente vê as empresas abrindo a oportunidade de utilizar a inteligência artificial, ainda mais em processos e na educação também. Então, né, foi o que eu falei no começo. Hoje a gente não tem uma educação corporativa tão personalizada, mas eu acredito que num futuro muito breve a gente vai ter ela super personalizada, né? Hoje, assim, né, como eu comentei, a gente tem aqui vários cursos, mas a pessoa tem que dar uma procurada para achar, né? Eu Sim. acho que com essa inteligência, você já vai chegar, você vai colocar ali, né, o teu perfil, onde você está, onde você quer chegar, ele já vai te dar ali uma lista, né, de cursos. Então, a gente tem utilizado um pouco dessa inteligência artificial para isso, né, quanto à educação corporativa. Então, aqui na Biogen, a gente já tem algumas academias Uhum, específicas que a gente já seleciona. Então, se você quer se aprimorar em relação aos nossos valores, essa é a academia com alguns cursos. Se uhum, você quer se aprimorar em finanças, essa é a academia com alguns cursos. Em liderança,
né, em lançamento de produtos. Então já tem ali algumas academias, né, mas assim ainda não é no individual, né? Você pensa assim, você quer se adaptar nisso. Então eu acho que a inteligência artificial vem aí para ajudar muito a gente. Eu já tenho visto já há alguns anos, né, a questão da realidade virtual também como treinamento, principalmente naquela parte prática, né? Quem trabalha com. Eu vi em medicina isso, né? Aqueles bonecos, Legal. né? Fingindo que é paciente, enfim, aí com toda a tecnologia, né? Para os novos, né? Os residentes, os futuros médicos ali também treinarem, mas a gente vê isso em questão de construção civil, né? Uma realidade virtual atuando muito fortemente. Mas eu vejo, assim, essa agenda de ESG muito forte. E eu acho que, em termos de educação corporativa, a questão do ESG vai estar muito presente, né? Então, foi o que a gente falou aqui. Como que a gente consegue impactar socialmente, né? Impactar o ambiente. Então, a gente tem os programas, por exemplo, né? A gente tem aqui um programa de Care Deeply, que é o programa no qual a gente tem um programa de voluntariado. A gente pega um dia Que e a legal. gente faz um trabalho social, né? Cada ano a gente vai com uma instituição diferente fazer esse trabalho. Então, e não é só ir, né, estar ali. Então, a gente tem a conversa com as crianças, por exemplo, né, a gente foi em uma instituição no ano passado, então tinha a conversa com os pais, com os cuidadores, com as crianças. Você pode fazer um trabalho realmente ali social, físico, né, de fazer uma jardinagem, pintar um portão, pintar alguma coisa. Então tem essa troca também, né, com as pessoas que estão ali vivendo. Eu acho que essa questão do ESG está cada vez mais presente na educação corporativa, né? Hoje se fala muito disso. E eu acho que essa é a tendência, assim, a gente usar a inteligência artificial e a gente usar esse caminho aí de ESG para isso. Muito Que é o legal. que a gente vive, né? Exato. É o dia a dia, né? E isso que você falou, a gente falou muito aqui, talvez, né, de um Uhum. impacto um pouco mais para dentro da empresa, mas essa iniciativa desse olhar para fora da empresa, ele também é É, importante, né? Porque exato. ainda que não de forma tão imediata, né? Eu imagino que, e é muito do que eu troco aqui também com muitas pessoas que o ESG ele olha muito também para uma coisa mais no longo prazo, né? Porque Uhum. o social dentro da empresa ele é importante, mas quando você É, consegue explorar isso para fora da empresa, né? Num longo prazo, você vai ter um retorno, né, desse investimento social exato. sobre essa comunidade ali no entorno de onde vocês estão atuando para a própria empresa, assim, né? Então, é super importante, também concordo muito aqui com o que você trouxe. Não, e toda troca é super válida, né? A gente oferece um dia do nosso trabalho, mas a gente ganha muito, né? Assim, a troca, a experiência é Mas, inacreditável, assim, volta todo mundo, é exato, volta todo mundo reenergizado, sabe? Para falar, caramba, nossa, eu faço realmente parte de uma empresa que tem esse olhar de cuidado, né? A Baia já é uma empresa de saúde, né? Então, assim, esse olhar de cuidado faz total sentido pra gente. sim, Então, isso gera esse engajamento também, né? E de novo, assim, reenergiza. muito demais. É, E olhando para isso, assim, como que os líderes de RH devem se preparar para esses novos tempos, né? Acho que se conectar um pouco com isso é uma forma, né? Mas como que você enxerga é, mais além isso, assim, Pri? é. Eu acho que assim, primeiro, os líderes de RH eles têm que desapegar do passado. Né, Sim. os modelos que a gente utilizava já não cabem 100% aqui, né, para o que a gente está vivendo e para o que vai acontecer. Então, assim, sim, tem que ter esse olhar mais futurista, sim, tem que antecipar tendências, sim, tem que estar conectado, tem que fazer networking, tem que conversar com outros RHs. Tem que conversar com mercados diferentes, né? Não é porque eu estou no mercado de indústria farmacêutica da saúde que eu só vou conversar com saúde, eu tenho que extrapolar isso. Tem que entender de tecnologia, né? Porque a tecnologia está aí para nos ajudar. Então, e tem que conversar, tem que entender a dor, né? Porque eu acho que a gente está aqui para entender qual é a dor do negócio, qual é a dor das pessoas, né? Dos recursos humanos. Então, tem que estar com uma escuta muito ativa. Eu acho que é isso, é antecipar essas tendências, de que forma? Escutando, entendendo as dores e talvez pegando boas práticas em outro setor, em outro mercado,
com que, certeza. que hoje, né, a gente tá meio que achando que não faz sentido aqui, mas ser disruptivo mesmo, ver de que forma que a tecnologia consegue ajudar a gente para alavancar. Então, acho que assim, o líder do RH tem que estar com esse olhar mais futurista, sabe, meio dos Jetsons. Faz sentido, faz total sentido. Está aberto a tudo, assim, né? É, É, e tem sido tão exato. rápido, né? Que às vezes a gente se vê num dia de uma forma, no outro você já Nossa, recebe uma muito, notícia que, como você comentou muito. aqui, né? Dessa tecnologia dos residentes poderem, né? Exato, Poxa, isso é sensacional. Eu vi um vídeo esses dias que eu falei assim, não é possível exato. que isso está acontecendo. Exato, é. Não, e assim, quantas coisas mais que estão acontecendo e a gente não tem a ciência Não ainda, tem né? A gente não é, entende ainda, não tem a visão. Mas eu tenho certeza que está muito mais avançado do que eu imagino. Muito mais, né? Ai, Pri, nem parece, mas a gente já está aqui há um tempo conversando, estamos chegando no Legal. finalzinho. Ah, foi Foi uma muito delícia. bom a conversa aqui, muito produtiva, vários insights. Acho que você trouxe muitas Que questões bom. aqui bastante relevantes. É, Queria que você deixasse aqui os seus conselhos para esses profissionais, né, que querem Uhum. não só inovar no RH em si, mas via essa educação, ou enfim, Sim, vamos explorar um pouco dessa questão, né, mais de conselhos aqui. tá certo. É. Eu acho que assim, né, de conselhos, bom, assim, estudem sempre, estejam sempre antenados, né, tem que estar nesse movimento, fazer o network, acho que é super importante para trazer ideias e refrescar um pouco também a mente. Trabalhem com a liderança, né, a liderança tem que ser a principal aliada aqui na educação corporativa. Acho que isso também é super importante. E tem que começar pequeno, né? Então, assim, às vezes querer fazer grandes mudanças não vai dar certo. Então, pegue É, um projeto, né? Assim, comece pequeno, com objetivos claros, formas de mensurar também muito claras. E assim que tiver resultado, comemore sempre as conquistas, né? Acho que tem que começar a trabalhar essa cultura do aprendizado. Então, é trabalhar com a liderança, é começar pequeno, é ter esses objetivos claros e realmente comemorar que as legal. pequenas vitórias. Exato, exatamente. Ai, muito bom, muito bom. E conta onde o pessoal te encontra também, em redes sociais, projetos, conteúdos, enfim. Legal. Bom, eu estou no LinkedIn, né? Então, assim, acho que o LinkedIn é a principal forma da gente poder se conectar ali de forma profissional. Então, o meu LinkedIn é Priscila Damiani, o Priscila é com SC, um L só, todo mundo me pergunta. E o Damiani é com I no final. Então, mandem ali a conexão, eu respondo todo mundo. Confesso que às vezes demora um pouquinho, mas eu não sou mal educada, gente, eu respondo todo mundo. E no Onde- Instagram, eu tô com um Instagram novo, agora chama Descomplicando a Entrevista. É um Instagram que eu comecei tem pouco tempo para dar dicas para todo mundo que está, né, nesse momento de transição de carreira, querendo mudar a carreira, enfim, né, como ser mais assertivo nos processos seletivos, né, não são respostas prontas, são dicas realmente, né, durante muito tempo trabalhei como Talent Acquisition, então acho que eu também posso contribuir um pouquinho. Então acho que esses são os dois principais canais, Dani, que dá para a gente conversar. Ai, que legal, Pri. Muitíssimo obrigado obrigada pelo papo aqui. Estou muito honrada mesmo de poder ter te entrevistado. Com certeza, muitas coisas aqui as pessoas vão poder tirar de proveito desse momento. Conta comigo, prazer enorme. E até a próxima, pessoal. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau.